E aí, Dalton, tá escutando a gente, cara? Tô ouvindo bem. Você me ouve bem? Ah, não? Fica meio baixo, não vai ter jeito. Será que a gente escola uma caixinha? Front, right. Acho que sim, peraí. Front. Aqui tá ok, vou dar uma estourada no som, deixa eu ver se eu acho uma caixinha. Dalton, fala alguma coisa aí, vamos ver o volume que fica quando você fala, por favor. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô. Estamos ouvindo, mas ficou um pouco baixo, tá? Aguenta aí só um segundo, Dalton. Deixa eu aproveitar o tempo, Dalton, para você compartilhar a sua tela. Aqui na esquerda tem um botão compartilhar tela, é o segundo botão de cima para baixo, assim. Aí você pode mostrar aquela apresentação para a galera, pode ser? Pode, tá. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui a minha, só de... Ó, por exemplo, compartilhar o meu Telegram aí, ó. Não sei, deve tá aparecendo. Sim, sim. Então é isso, vou interromper aqui. É isso, aí quando você quiser, tu compartilha aí o seu. Eu vou dar o link aqui da transmissão já para a galera no Telegram, para eles não ficarem soltos ali. E o Léo tá vendo se ele... Estamos vendo, tá dando para ver. Vai fazer o que aí? Vou botar o microfone aqui. Bora, esse rápido. Dalton, fala alguma coisa aí com a gente, cara. Oba, alô, bom dia. Não dá. Não dá, não. Não rolou. Se você quiser trocar de máquina, quer escutar o som desse aqui? Entra no Hangout, cara. Eu vou compartilhar contigo. Rapidão, Dalton, só mais um minuto. Fica aqui boa. Pô, não fica bom esse microfoninho? Esse aqui é legal de apoiar. Eu vou te mandar o link, peraí. Dalton, fala de novo, por favor. Alô, testando. Ou mais ou menos. Vamos tentar o som do Araquém ali. Eu vou te mandar agora, peraí. A gente pode também tentar melhorar o microfone aqui, tá? Ó, deu uma melhorada. Pronto. Mandei pra tu aí no agenda de... mandei no Telegram, cara. Você quer no Gmail? O Christian, melhorou o som agora? Porra, melhorou muito agora. Tá, então eu tô aproximando o microfone da boca aqui, cara. Tá Eu acho que já ajuda. Põe aí. Beleza, vamos lá. Pera aí, aguenta aí só um segundo que a gente ficou bom, mas a gente vai só botar umas caixinhas aqui. Tá. Ver se pode melhorar mais ainda. Já fica bom pra eles. Aí você ouve aqui. Na hora que você for falar, a gente tá. Tava longe. A gente fala aqui. Ficou legal nessa caixa. Vamos sem, ó. Vai, Dalton, fala aí de novo, só mais uma vez. Olá, testando. Por favor. Dalton, tá escutando a gente? Eu escuto bem vocês. Eu te passei o link, se você quiser entrar aí, botar no máximo o som, aí a gente já vê. O link você já compartilhou, né? Já compartilhei no Telegram com a galera. Isso, na agenda digital. Aliás, eu compartilhei Vou compartilhar o do YouTube aqui, peraí. Só um segundo. Links.
Beleza, tá rolando. É o seu próprio microfone e sua caixa de som. Ô, Christian, eu preciso entrar nessa outra videochamada que o Araquém me convidou ou não? Ô, Christian, eu preciso entrar nessa outra videochamada que o Araquém me convidou ou não? Não, ficou massa agora. Não, ficou massa. Tirando a microfonia suave. Tá rolando um reverb aqui. Desliga o seu microfone aí, Araquém. Agora é do Tá não, Tom, cara, tá não. Agora tá. A gente Eu vou tem que desligar fazer o meu negócio. também. Ele fala, a gente muda. Isso. Aí quando a gente vai falar, Vai ficar meio. Vai ficar desse jeito. walk talk. Eu desliguei o meu aqui. Se quiser, eu ligo o meu som aqui. Aliás, não sei o que aconteceu. Alguém tá com o microfone aí? Legal? Front. Alô? E aí, vamos lá então? Vou desligar o meu microfone. Dalton, quando você quiser, pode começar. Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Estou aqui com o Marcel, que também está junto comigo nessa apresentação. A ideia nossa aqui, conversando aí com o Murilo, com o Zonda, foi de montar um material para dar uma visão um pouco mais técnica para vocês, até em relação ao projeto Tainacan. Acho que a gente vai referenciar também uma série de documentos aqui nessa fala, e fica à vontade, enfim, para ir parando a gente, para a gente conversar um pouco mais. Acho que a gente traz uma série de questões aqui que nós vamos ter um tempo bem introdutório para falar, mas na medida que vocês tiverem interesse... Ô, Dalton. Oi. Desculpa, Dalton. Imagina. Você conhece o Zonda, né? Conheço. O Zonda pediu pra gente segurar um pouquinho. Sem problema. Mal, pessoal. Você aguenta 5 minutos aí, por favor? Não, tá tranquilo, gente. Fica de boa com a gente aqui. Valeu pela paciência aí, viu, Dalton? Tranquilo. É conexão, né? Deve ser. Deve ser a nossa rede aqui. Isso é uma apresentação mais interna entre o sistema místico como um todo.
Galera, o Zonda falou que já mandou o link pro pessoal, então podemos recomeçar. Dalton, quando você puder, estamos te escutando. Beleza, vocês me ouvem bem? Podemos seguir? Tá, então, só dando essa contextualizada inicial, a ideia da gente estar apresentando para vocês o projeto Tainacan, que tem, então, relação direta aí com o trabalho com a cultura digital, com a política de acervos, e a gente vai tentar contextualizar um pouco o momento que nós estamos vivendo do projeto, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, e na medida que vocês acharem interessante, vai parando a gente aí, alguma coisa que vocês quiserem saber um pouco a mais. A gente tentou montar uma apresentação um pouquinho mais técnica, mas ainda assim tem uma série de coisas que nós só vamos pincelar por aqui, né? Acho que tem coisa que vai precisar de aprofundamento de conversa. Então, acho que qual é a ideia geral do projeto, né? Então, o que nós estamos planejando com essa ação, uma parceria, então aqui eu falo do L3P, né, que é o Laboratório de Políticas Públicas Participativas, que é ligado à Universidade Federal de Goiás. Então, é através desse laboratório, onde a gente tem trabalhado com vários tipos de pesquisa, desenvolvimento, voltado aí para políticas públicas e sempre um pouco com esse foco da participação social, da colaboração em rede, inteligência coletiva, e por aí vai. Então, qual é o problema, né? O que nos une nessa relação com o Ministério da Cultura e nos aproxima, então, da coordenação geral de cultura digital? Esse problema que eu anuncio nesse slide aqui, quer dizer o seguinte: quando a gente pensa a gestão de acervos, né, quando a gente vai olhar para ferramentas tradicionais de software livre, sobretudo, né, que é o nosso foco principal, que fazem gestão de acervos, de documentos digitais, normalmente esses softwares eles são bastante voltados para a gestão e pouco voltados para a socialização. Então, eles são ferramentas que acabam sendo mais duras, do ponto de vista de uma experiência de internet um pouco mais flexível, tal como a gente conhece hoje em dia, e eles acabam permitindo poucas possibilidades de interação, né? Então, algumas dessas ferramentas em software livre, eu vou comentar logo mais aí para vocês quais que a gente está estudando e está utilizando como referência, elas sequer permitem comentário em um documento, compartilhamento, né, uma série de limitações que tem aí. Então a gente começou esse projeto dizendo isso, né? Se a gente quer trabalhar com a produção de acervos do ponto de vista da cultura digital, a gente precisa trabalhar isso seguindo um pouco as premissas do que a cultura digital traz, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. Então é nessa pegada que a gente está, tentando abrir um pouco mais a caixa preta da maneira como os acervos são construídos. E no nosso projeto, ou seja, nessa parceria entre o FG e o INC, constam 4 grandes ações, então é nisso que essa equipe aqui do laboratório está empenhada nesse momento, que é construir um modelo de governança, né? Então, quer dizer, a gente entende aí que não basta só pensar do ponto de vista técnico, né? A gente precisa quebrar um pouco a cabeça, prototipar, experimentar isso em situações mais concretas, né, de uso, de como fazer para construir modelos de governança dos acervos, né, de forma compartilhada, distribuída, colaborativa. Então, em que medida que as pessoas podem participar, quais são os níveis de participação possíveis, o que pode ser aberto, o que não dá para ser aberto, o que pode ser configurável, né? Então, a gente está se desdobrando aqui, pesquisando uma série de formulações, né, sobre como fazer isso, estudando isso de várias maneiras para propor um modelo de governança construído aí com vários atores, né, que têm participado da concepção do projeto. Está previsto também o protótipo da ferramenta, que é onde nós vamos centrar mais conversa aqui, até a gente está questionando esse próprio nome de ferramenta web, né, eu já vou falar um pouquinho disso para vocês no próximo slide aqui, para exatamente experimentar isso que a gente está falando, né. Então, nós estamos idealizando aqui possibilidades de como poder trabalhar, como é que a gente experimenta isso, transforma isso em código e bota para rodar uma experiência que seja mais interessante. Também está previsto no nosso projeto uma formação presencial e EAD, né, então a ideia é que a gente complemente essa estratégia de modelo de governança e protótipo, criando materiais autoinstrucionais, então que pessoas
possam se conectar nessa experiência, não necessariamente tendo que ter uma relação formal com o projeto ou sendo parte de um edital, quer dizer, qualquer usuário na internet poderia se conectar com isso, para a gente poder ampliar, inclusive, o modelo de adoção e facilitar com que essas coisas possam ser experimentadas de uma forma mais ampla. E também está previsto no projeto, algo que a gente vai executar mais para o fim desse ano, sobretudo começo do ano que vem, que é um processo de ativação de rede, que é a gente estar encontrando aí usuários potenciais, pessoas que têm potencial interesse, que têm problemas, né? Então, gestor de museu, de centro cultural, de bibliotecas, de várias unidades aí de cultura que possam ter interesse em produzir acervos digitais, mas tem aí, às vezes, dificuldades técnicas, baixo orçamento, né? Uma série de problemas que a gente está tentando, em alguma medida, endereçar com esse projeto. Então, isso é uma visão geral, né, da nossa parceria com o Mint, só para vocês terem uma ideia no que a gente tem trabalhado aqui. Avançando, o que a gente está fazendo, né? Então, essa é uma reflexão que a gente tem feito bastante, sobretudo nos últimos meses, que cabe essa pergunta, né? O que a gente está fazendo é um sistema, é uma ferramenta, é um ambiente, é uma plataforma. E, na verdade, a gente acha que esses nomes todos, eles acabam sendo insuficientes para poder dar conta de descrever aquilo que a gente sente que nós estamos produzindo aqui. Então, a melhor definição que a gente chegou, talvez a gente mude, é muito provável que a gente vá propondo outras definições aí ao longo do projeto, mas nós estamos entendendo o Tainacan como um espaço de convergência, né? Então, mais do que dizer temos uma solução para acervos digitais, a gente está produzindo um espaço de encontro de metadados, um espaço de encontro de protocolos que permite facilitar a interoperabilidade em rede, permite transitar por ele, né, uma série de soluções diferentes APIs, diferentes topologias de rede, diferentes protocolos de interoperabilidade, para criar um espaço de convergência que facilite, de fato, a gente interconectar aí uma série de sistemas e de ferramentas e de ambientes e plataformas. Então, do nosso ponto de vista, o Tainacan não é mais uma ferramenta, né, que vai aí disputar espaço com outras. Ele tem por objetivo conectar várias outras e alimentar a possibilidade da gente ter um tecido mais convergente e mais rico de diversidade do ponto de vista da rede, né? Então, a gente está usando um pouco essa ideia, né, de que o que a gente está fazendo aqui é um grande remixador de acervos. Então, ao mesmo tempo que ele permite você criar um próprio acervo dentro dele, você também pode remixar aquilo que já está feito em outros lugares, né? Então, eu tenho um acervo no Dayspace, eu tenho um acervo que eu cuido há 5 anos no Flickr, e minhas fotos estão super bem tagueadas e já bem organizadas em álbuns e tal. Como é que eu conecto uma coisa com a outra, né? E ao mesmo tempo eu também quero fazer uma curadoria do que já existe, né? Eu quero pegar vídeos do YouTube, pegar fotos do Flickr, pegar galerias do Facebook e quero conectar isso para criar um novo acervo, né? Então o Tainacan permite fazer essa remixagem de objetos digitais através dessa interconexão dos protocolos. Então é um pouco em cima desse paradigma que a gente está se colocando. A gente está escrevendo sobre isso, né, pesquisando referências sobre isso, exatamente para tentar dar visibilidade para o que a gente está entendendo que é o nosso trabalho, né, nessa produção dessa pesquisa. E aí, então, como é que a gente está fazendo isso, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais, não só do aspecto conceitual, vou falar um pouco, contar para vocês como é que a gente está fazendo, né, quais são as variáveis aí que a gente está colocando em relação para isso. Então, eu estou apresentando aqui para vocês um aprimoramento de uma arquitetura federada. Então, a gente parte, né, se você pensar as soluções de acervo, quando você pensa as soluções mais consolidadas, né, elas normalmente trabalham na ideia da federação, então elas são muito baseadas na possibilidade de criar essa divisão do que é o provedor de dados, né, e do que é um provedor de serviços, em cima do protocolo OIPMH, que é uma solução já bastante consolidada nesse mundo dos acervos, e que permite, nos ambientes legados, né, que é esse quadrinho de baixo aqui, ele permite diferentes tipos de solução de prover dados. Então, eu posso tanto ter um banco de dados, né, dos meus objetos, eu quero fornecer esse banco de dados, eu posso ter arquivos XML,
Então, quer dizer, eu categorizei, classifiquei os meus documentos digitais num XML e quero disponibilizar isso. E posso ter um sistema, né, de gerenciamento de conteúdo e vou disponibilizar isso. E aí eu teria aqui um grande índice, né, de agregação de metadados e eventualmente de objetos completos também, que poderia ser utilizado para criar serviços de busca, de interoperabilidade em cima disso, para dar acesso a esses usuários. Isso aqui é o que a gente tem como uma topologia mais clássica, né? Quando a gente pensa soluções de acervo, elas são todas construídas em cima disso. O que a gente está agregando para poder dialogar com o que já existe de legado nessa área dos acervos é a possibilidade, então, de não só operar nessa paradigma de federação, provedor de dados e provedor de serviços, mas operar também interconectando APIs, né? Então, tudo que for possível trabalhar no mundo RESTful, diferentes tipos de API, então, vou trabalhar com SOAP, vou trabalhar com vários formatos aí que podem ser interessantes para a gente interoperar, vou acionar a API do Flickr, né, a API do Facebook, a API do YouTube e outros ambientes. Então, esse cara aqui, que a gente poderia entender que seria o Tainacan, ele tem avançado nesse sentido, né, a gente já tem várias dessas coisas aqui funcionando, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Então, do ponto de vista de rede, né, de topologia, a gente está avançando um pouco nessa direção. E aí, o Tainacan SocialDB, ele acaba ganhando a possibilidade de funcionar de outras maneiras, né? Então, ele tanto pode servir como um espaço para você produzir a sua própria coleção, o seu próprio acervo, como ele serve como um espaço para você trazer vários documentos digitais de mídias sociais. Então, ele permite que você faça, né, a transposição desses dados de mídias sociais para ele, ao mesmo tempo que ele também dialoga, né, com soluções de bibliotecas digitais mais clássicas. Ele também serve para você fazer backup, né? Então, se você, eventualmente, vamos pensar aqui uma solução, um exemplo, né? Eu tenho lá, sei lá, 5.000 fotos no Flickr e eu gostaria de ter um backup local disso. Eu poderia eventualmente usar o Tainacan para trazer as fotos para esse ambiente e gerar um backup disso, sei lá, no meu Dropbox, né? E ao mesmo tempo ele também permite fazer exportação de dados, né? A gente está colocando aqui em formato CSV. Então, por exemplo, eu quero pegar vários indicadores, né, de uma galeria de vídeos do YouTube, indicadores de acesso, indicadores de likes, né, indicadores de visualização, etc. E quero trazer isso para uma plataforma que eu possa tratar esses dados de uma forma mais fácil, será gerar um relatório e tal. Então, esse slide aqui de arquitetura, ele tenta explicitar um pouco essa brincadeira que a gente está falando do porquê que o Tainacan é um grande remixador, né, de metadados, de objetos digitais aí para fazer esse interfaceamento com várias soluções, né? Então, em cima dessa arquitetura que a gente está se baseando e uma parte expressiva do nosso desenvolvimento, das horas, né, da nossa equipe de desenvolvimento, tem sido dedicado para produzir essa experiência no mundo do software aí. Bem, uma das coisas importantes também que a gente tem feito é olhar para o mundo dos softwares livres, né, que já estão consolidados no universo dos repositórios. Então são soluções que vários órgãos institucionais, aí eu estou falando Unesco, enfim, várias instituições, né, pesquisas internacionais, pesquisas nacionais, têm recomendado como sendo softwares de referência para a área de acervos, né? Então a gente tem trabalhado basicamente aqui com o Fedora, com o DSpace, com o ePrints, com o Islandora e com o Greenstone, que são os principais softwares livres hoje que fornecem soluções de acervos, né? DSpace aqui é uma galera de Harvard, né, que tem feito, do MIT que tem feito, o Fedora é uma solução de Harvard, enfim, Greenstone é uma solução lá do pessoal da Austrália. Então são vários softwares livres que já existem aí há alguns anos. O ICD também, que é uma solução brasileira, mas que tem dialogado aí com algumas experiências que a RNP tem feito. E aqui vocês veem, a gente somou o número de funcionalidades gerais, né, que é a quantidade de features, né, de funcionalidades que esses softwares têm.
A gente tem isso categorizado em mais ou menos 10 subsistemas, né? Então, sistemas de rotulagem, indexação, sistema de colaboração, sistema de organização de dados, sistema de busca. Aqui eu estou apresentando para vocês só uma somatória. Esse é o estágio atual, né? Então hoje, setembro de 2015, nós estamos aqui, a gente já tem 71 funcionalidades implementadas, e em abril a gente chega em 137. Né? Então o que o Tainacan oferece como experiência de uso, e é claro que isso tudo precisa desdobrar em vários níveis de detalhe, mas seria essa quantidade de funcionalidades. E o que vale, eu acho que colocar em evidência, né, que é o que eu falei no começo da nossa conversa, é que quando a gente olha para o sistema de colaboração, que é onde ajuda muito, nós estamos centrando grandes avanços, né, de desenvolvimento nessa área para os repositórios. Então, se a gente fosse fazer uma análise de sistemas, de ambientes, de espaços, né, que estão permitindo fazer colaboração, a ideia é que o Tainacan ele possa ofertar experiências de interação social que hoje os sistemas de repositório mais consolidados no mundo do software livre não ofertam. Né? Então, tanto interoperabilidade com redes sociais, quanto possibilidade de ranqueamento, produção de karma, comentários, compartilhamento de objetos, votação, classificação colaborativa, né? Tem uma série aí de funcionalidades. Engajamento de usuários, né? Todo um jogo aí de gamificação também que a gente está brincando dentro dessa pesquisa estaria contemplado aqui, né? Então é isso. Eu estou mostrando um dos sistemas de indicadores do que a gente está fazendo só para iluminar um pouco que esse tem sido uma das questões principais para a gente. Quer dizer, se a gente está falando de fazer acervos e estamos falando de fazer acervos, né, um pouco sob a luz da cultura digital, os valores de colaboração, de interação, eles se tornam muito importantes e estratégicos, né? Que a gente também está pensando que isso não só se traduz em funcionalidades técnicas, mas vai permitir a produção de novos modelos de governança do que é o próprio processo de concepção de acervos, da criação de coleção, né, da colaboração que otimiza a inteligência coletiva em rede. Então é para esse lugar aí. E aí, bom, falando isso, agora entrando numa parte um pouco mais tech da conversa, a gente teve uma árdua decisão aí, né, de começo de projeto, que era em que base fazer. Né? Então, quando a gente começou a discutir esse projeto ano passado, a gente pensava de talvez trabalhar com DaySpace, a gente olhou para outras soluções, olhou para a Fedora, olhou para uma série de coisas, e a gente se colocou essa pergunta, por que não WordPress? Né? Então, nós nos colocamos essa pergunta em janeiro desse ano, final de janeiro, fevereiro, e aí começa a vir uma série de mitos, né, que provavelmente muitos de vocês já ouviram, de que o WordPress não escala, o banco de dados tem limitações, a infraestrutura é fraca, o modelo de dados não é bom, porque tudo tem que ser post-type, e a gente foi pegando argumento por argumento desses, né, que se diz o WordPress não é um bom framework para desenvolvimento, e a gente foi encontrando contra-argumentos que iam derrubando tudo isso. Né? Então, a gente fez uma pesquisa extensa sobre isso, a gente levantou vários artigos, várias pesquisas científicas, vários estudos que têm analisado performance de WordPress, experimentação de WordPress no mundo de bibliotecas, a gente achou livros publicados na área, textos de referência, e a gente falou, olha, nós aqui, pelo menos até onde a gente sabe, né, a gente obviamente está no universo da pesquisa, então pode surgir aí um contra-argumento que a gente vai ter que analisar, mas até onde a gente sabe, não teria um motivo por que não WordPress. E teriam vários motivos do porquê sim. Né? Tem sido um framework muito disseminado na internet, é uma cultura de tecnologia que está mais disseminada no Brasil, quer dizer, é muito mais fácil hoje a gente conseguir encontrar bons profissionais que trabalham com PHP, que conseguem entender o WordPress como framework de desenvolvimento, do que, por exemplo, a gente encontrar profissionais para trabalhar com DaySpace, que não só tem um valor de mercado mais caro, mas é muito escasso a cultura de desenvolvedor em DaySpace no Brasil. Então a gente teria muito mais
uma curva de aprendizagem muito maior e uma comunidade muito menor. Então a gente tomou essa decisão, falou, não, vamos bancar, vamos fazer tudo em WordPress, se a gente achar que não dá lá na frente, a gente vai ter que avaliar isso. E acho que o bom de estar na universidade, estar fazendo pesquisa, é que de fato a gente está botando isso à prova aí, com várias estratégias, inclusive de mensuração, de performance, né, de análise, de ponto de vista de usabilidade do usuário, que tem a ver com o nosso trabalho de pesquisa. Então, o WordPress está sendo esse espaço meio, né, a gente está desenvolvendo tudo em cima dele, então ele permite, é através dele que a gente faz a interoperabilidade de sistemas. A gente se debruçou muito em respeitar o máximo possível o modelo de dados do WordPress, né, então toda aquela ideia de post-meta, de respeitar os meta-keys, né, a maneira como o WordPress funciona, e a gente construiu a modelagem do nosso banco, organizando, né, as entidades que fazem parte do nosso sistema, de maneira a que isso estivesse preparado para ir em direção ao mundo do Linked Data. Né? Então, o próximo passo que a gente vai dar, que não é neste momento agora, mas é na medida em que avançar o nosso tempo de desenvolvimento na parceria com o Mink, é já implementar camadas de Linked Data em cima desse modelo de dados do WordPress. Né? Isso também é uma coisa que, se vocês quiserem saber mais, a gente tem tudo isso publicado na página do projeto, o modelo do banco de dados, como é que a gente está vendo a possibilidade de construir relacionamento de entidades e tal, faz parte da nossa pesquisa. Mais uma coisa que vale a pena dizer é que, já que estamos em WordPress, né, e já que a gente está remixando uma série de coisas, a gente também tem a preocupação de permitir que ele possa fazer a gestão completa. Então, quer dizer, legal que ele remixa, mas vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, 70 mil documentos digitais que eu quero, pela primeira vez, disponibilizar na web. Então, o Tainacan também permite fazer a gestão completa desse acervo nativo. Né? Então, eu posso subir o objeto digital, eu posso rotular o objeto, indexar, criar a estrutura de metadados que eu quiser. Né? Então, a própria interface do Tainacan permite que eu produza os metadados que me interessam e, ao mesmo tempo, adotar padrões já consolidados, né? Tipo Dublin Core, METs para metadados de cultura, ou vários outros padrões que a gente imaginar interessante. Então, ele permite, inclusive, a importação. Né? Então, se eu tiver lá um padrão de metadados e eu tiver o namespace desse padrão de metadados, eu posso importar esse padrão e posso construir toda uma coleção em cima de um padrão específico, sei lá, por exemplo, um padrão de museus, né, ou um padrão para alguma área específica do conhecimento que queira criar uma coleção seguindo uma orientação de metadados já consolidada na área. Então ele acabou se tornando uma solução flexível para isso. Né, e o WordPress tem se mostrado muito flexível, a possibilidade de escalar o banco de dados dele para isso é muito interessante, enfim, tem sido uma coisa que tem nos surpreendido aí no modelo de desenvolvimento, porque ele se torna muito produtivo, né? Bem, aí uma das coisas que a gente fez, né, antes de começar o processo de desenvolvimento, nós nos questionamos como desenvolver, né, e a gente sabe que exatamente pelo WordPress ser uma coisa menos burocrática, e ter uma curva de aprendizagem um pouco menor, ele também acaba gerando uma falsa ideia, né, de que tem muito código no mercado, mas às vezes muito código que pode ter aí problemas sérios, né, do ponto de vista estrutural, falta de documentação, padrões de desenvolvimento que são questionáveis e que a própria comunidade aí acaba tendo que fazer uma discussão mais crítica sobre isso. Então a gente gastou um tempo para escrever um documento, eu disponibilizo o link desse documento aqui para vocês, que é esse modelo de desenvolvimento de software para temas de WordPress. Então a gente escreveu esse documento, e lá ele tem todo um detalhamento, né, de como é que nós estamos fazendo, como é que a gente estrutura as pastas, como é que a gente escreve as funções, como é que a gente documenta o código, como é que ao mesmo tempo a gente gera classes modelo, né, isso que eu estou mostrando um pouco aqui, por exemplo, a gente tem modelos de classe para o MVC, Model View Controller, então como é que essas classes têm que funcionar, como é que elas estão escritas de maneira a dialogar, né, com toda a estrutura do próprio WordPress, né, os hooks, enfim, tudo isso a maneira como o WordPress trabalha. Então esse documento
para quem aí é desenvolvedor para WordPress, eu acho que ele é um documento que é uma proposta nossa, quer dizer, a gente tem muitas dúvidas, inclusive, se essa é a melhor forma de fazer, mas a gente pesquisou várias referências sobre padronização de desenvolvimento para WordPress, fizemos várias experiências, né? A gente tentou usar o Zend dentro do WordPress, não foi um bom caminho, aí a gente conversou com membros da comunidade WordPress, convidamos pessoas para vir aqui para a universidade para dialogar com a gente, e a gente produziu esse documento. Seria muito bacana, inclusive, que outras pessoas pudessem ler esse documento, criticar, sugerir melhorias. Eu acho que a gente está bastante interessado em avançar nessa discussão, né? Quer dizer, na medida que outras pessoas tenham até eventualmente mais experiência que nós aqui nisso, pudessem colaborar e contribuir com a gente. A gente acha que esse documento está sendo muito útil, porque de fato ele padroniza o modelo de desenvolvimento, e a gente tem feito esse diálogo com a nossa equipe de desenvolvedores aqui. Não só ele padronizou o desenvolvimento, como ele também permitiu um ganho de produtividade, né? A gente tá vendo que a gente está produzindo mais rápido ao usar isso, né? Porque organiza muito mais e, enfim, afora a vantagem de, no momento de expansão de equipe, né, precisam chegar novos desenvolvedores, a gente tem uma maneira de formar esses novos desenvolvedores para que eles possam entender como o nosso código está estruturado. E aí eu deixo o link para vocês, eu não vou me estender muito nisso, até por conta do nosso tempo, e para vocês verem um pouco o Dynacan funcionando. Então fica essa discussão aí para a gente fazer. Quem quiser dar uma olhada e conversar com a gente depois sobre isso, a gente está bem à disposição. Bom, falando um pouco do nosso desenvolvimento aqui, né? A gente tem trabalhado por ciclos, né? Então não é nada inovador nesse sentido, né? Um modelo já bem consolidado, aonde a gente tem trabalhado com essa ideia de construir um conjunto de requisitos. Só para explicitar isso para vocês, a gente pegou todas aquelas funcionalidades dos sistemas já consolidados de software livre na área de repositórios, fez uma avaliação uma por uma, avaliou aquilo que a gente queria implementar, então quais funcionalidades que a gente queria que o Dynacan tivesse, e quais que nenhum sistema tem, mas que a gente quer que o Dynacan tenha, e construiu um planejamento de desenvolvimento que vai até abril de 2016. E aí a gente tem, então, gerado ciclos de desenvolvimento que duram aproximadamente um mês. Claro que isso tem sempre variações, dependendo aí das dificuldades que um ciclo apresenta, dos testes e tal, mas que passa por isso, né? Então a gente constrói um conjunto de requisitos que está em cima daquela pesquisa prévia sobre os sistemas de referência no mundo de repositórios, produz os wireframes, aí passa para a implementação, a gente tem um recurso alocado para fazer testes, né? E aí vai finalizando e vai soltando então uma nova versão um pouco mais estável em relação a isso. Acho que é importante compartilhar com vocês de que a gente está ainda num estágio de desenvolvimento que o sistema falta interface, falta uma série de coisas, ele ainda está bem protótipo, né? Mas a nossa ideia é que ele tenha aí, aproximadamente para o final do ano, nós estamos trabalhando com a ideia de final de novembro, a gente já tem uma versão bem estável para poder lançar e, enfim, botar isso na rua. Apesar disso, o código atual já está no GitHub, então quem quiser dar uma olhada nisso também, a gente passa as referências. Bom, só me aproximando um pouco do final dessa minha primeira metade de fala, antes da gente mostrar o sistema e eu passar a bola aqui para o Marcel, a gente tem trabalhado no design gráfico, então nós temos aqui na UFG um pessoal do Media Lab, né, que é um pessoal ligado à Faculdade de Artes Visuais, que tem feito trabalhos bem interessantes aí na parte de layout, de design, e a gente está construindo com eles, então, um trabalho de parceria para que eles possam produzir o design para a gente que seja um pouco mais interessante. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a home, a proposta de home da nova versão, é um pedaço dela, quer dizer, vai ter uma parte aqui para baixo, isso vai ter scroll infinito, né, mas que a gente possa ver os mosaicos de coleções, as mais acessadas, mais recentes, evidenciando a área de busca, né, que já é uma proposta de interface um pouco mais interessante. E nesse próximo slide aqui, a gente tem trabalhado com eles já na construção do que seria essa home de coleção, né? Então, já colocando em evidência, né, como é que
a gente tem trabalhado na conexão com redes sociais, a parte de compartilhamento, parte de votação, então, quer dizer, já facilita muito a própria tomada de contato com esses objetos digitais, sem necessariamente você ter que entrar um a um, né, e ter que navegar. Então, quer dizer, isso aqui funciona bastante a partir de uma ideia de timeline. Então, essa é uma proposta em desenvolvimento, isso aqui ainda não é a versão final, a gente tem melhorias aqui nessa interface, mas é só mostrar para vocês um pouco em que pé que a gente está. A ideia de navegação por facetas, né, que em cima dos conjuntos de metadados que mostra, navegar por tags, para também que permita tags livres a partir dos objetos digitais, a possibilidade de filtrar a busca pelos campos de metadados, ao mesmo tempo que fornece campo aberto. Então a gente tem trabalhado um pouco nessa direção. Então o layout está num processo de trabalho, né, nós estamos aí desenvolvendo isso com o pessoal do Media Lab. A gente imagina que a maior parte desse layout já deve estar implementado aí até novembro, mas é mais para dar um sabor para vocês. E aí acho que eu queria aproveitar a nossa, acho que a gente tem ainda uns 20 e poucos minutos, aí quase meia hora de fala. Eu queria mostrar para vocês o Tainacan como ele funciona hoje, para vocês verem aí o código rodando. Eu vou passar aqui para o Marcel que está comigo, o Marcel também é docente aqui na UFG, e só para apresentar ele para vocês, ele tem sido responsável por coordenar a tecnologia direta com os desenvolvedores, né? Então ele está bem próximo aí do código, da equipe de desenvolvimento do projeto. Então eu vou só compartilhar uma nova tela aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Você quer que eu me deslogue? Bom, então estou passando aqui para a tela do Tainacan hoje. O que vocês vão ver agora é como ele está funcionando nesse momento. Estou passando aqui o microfone para o Marcel seguir um pouco com vocês. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Bom, aqui a gente vai apresentar aqui ainda é um protótipo. No primeiro momento a gente se preocupou em inserir no WordPress as funções administrativas da solução, e agora nesse momento a gente está exatamente na reformulação do design da interface para que ela fique, para que ela tenha uma melhor experiência de usuário. O que a gente está vendo nessa tela é uma instância do WordPress que foi instalada aqui no servidor interno da gestão da informação, e nessa versão instalada a gente colocou o tema. Então o Tainacan é um tema por WordPress que atua como se fosse um tema em plugin, né? Ele também tem regras de negócios, ele adiciona funcionalidades, além da questão estética. E esse tema ele torna cada blog do WordPress um repositório. E dentro desse repositório a gente pode ter coleções que a gente está exibindo aqui. Tem as coleções aqui mais populares e as coleções mais recentes. A intenção é que o usuário possa criar uma coleção, definir seus metadados e posteriormente inserir os objetos digitais dentro das coleções. Bom, a gente tem algumas coleções aqui que já foram fruto do primeiro treinamento que a gente teve do Tainacan, do projeto Afrodigital. Eu vou abrir aqui então algumas coleções e fazer algumas demonstrações para vocês.
Então, abrindo aqui, a gente pode ver a coleção aqui por exemplo, vídeos do Ministério da Cultura. Então, essa coleção aqui, ela é uma coleção que foi feita conectando o Tainacan ao canal aqui do Ministério da Cultura, e aí, através da API de importação, a gente conseguiu aqui importar 608 vídeos. E o interessante disso é que, na medida que a gente importa esses vídeos aqui para dentro da coleção no Tainacan, a gente permite que esses vídeos tenham uma nova categorização, ou seja, os metadados desses vídeos eles podem ser enriquecidos e podem ganhar um novo significado. A gente também disponibiliza aqui formas, né, de você pegar e exportar esses metadados aqui, por exemplo, para arquivo CSV. Vou fazer então aqui aqui outro link aqui do Astro digital.fic. Bom, a gente está entrando aqui no espaço que é onde está as primeiras coleções do projeto do Afro Digital. Então, se a gente, por exemplo, entrar aqui nessa coleção, que é a Imprensa Negra do Rio Grande do Sul, a gente já vai começar a ver aqui a estrutura de organização que foi definida aqui para essa coleção. Então, vocês podem ver que essa coleção aqui tem periódicos, periodicidade, direito autoral, cobertura. Então, são isso que a gente chama de facetas, ou os filtros que são usados aí para poder classificar os objetos. A gente tem várias outras coleções aqui, por exemplo, a coleção aqui do Museu Afro-Brasileiro. Então, a gente vê aí que no caso do Museu Afro-Brasileiro já inseriram mais objetos, então a gente consegue ver aí alguns objetos e a gente consegue também, por exemplo, filtrar esses objetos, selecionando aqui essas categorias do lado esquerdo. Então, por exemplo, a gente tinha antes 24 objetos, a gente filtrou, agora tem 4, a gente pode combinar esses filtros, né? Então, na medida que eu vou selecionando aqui os filtros, eu vou fazendo essas interações e recuperando aqueles objetos que têm mais interesse. Eu posso também, além de poder recuperar, a gente pode também usar a busca por palavra-chave. Então, se eu pego o termo e coloco na busca e mando filtrar, a gente também recupera pelo termo buscado, além dos filtros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente digitou aqui, por exemplo, bracelete, conseguiu recuperar 5 objetos. Se eu colocar bracelete, né, no estado de conservação ótimo, a gente, por exemplo, recuperou aqui 2 objetos. Então, só uma demonstração que a gente consegue fazer a busca com pesquisa por palavra-chave somada a categorias que são filtradas ali nas facetas. Bom, então, essa home da coleção aqui é uma interface-chave aí dentro da solução. Se a gente logar aqui no Tainacan, a gente começa a ter acesso às funções administrativas. Vou voltar aqui para o Tainacan que a gente estava usando de teste. Então aqui a gente
A gente está visualizando essa tela aqui de busca de coleções. Se a gente, por exemplo, entrar dentro de uma coleção do usuário, a gente consegue navegar aqui nas coleções do usuário e a gente consegue também visualizar aqui as funções administrativas de uma coleção. Então, aqui em Collection Settings, a gente tem aqui o painel aqui de administração da coleção, então a gente pode visualizar aqui as configurações da coleção, a gente pode alterar aqui, por exemplo, o design da coleção, tem questões aí de cores que a gente pode definir, também de colunas e alguns aspectos estéticos aí para a coleção ficar customizada conforme as preferências aí do usuário. A gente também tem a questão dos metadados, então essa parte dos metadados é bem robusta. A gente consegue criar metadados do tipo data, e aí esses metadados do tipo data podem ser text area, date, numérico ou autocremente. A gente pode também ter metadados que são relacionamentos, né? Então a gente pode criar relacionamento entre os objetos digitais, que seria essas propriedades de objeto. Ou a gente pode ter propriedades ou metadados de termo, e aí o valor daquele metadado vai ser preenchido com um termo, né, que vai ficar dentro de uma hierarquia que a gente define nessa tela aqui de baixo. Então a gente cria um metadado, por exemplo, de categorias, e os termos que vão preencher aquele metadado vai vir desse vocabulário controlado que a gente define aqui também. Na administração, a gente também tem a parte do ranking. A gente pode adicionar um ranking, e esse ranking a gente pode escolher que essa votação, ela pode ser uma votação que é apenas o curtir, que é tradicional do Facebook. Pode ser uma votação binária, que é, por exemplo, usada no YouTube, né, que você pode falar que você gostou ou não gostou do vídeo. E pode também ser uma votação por uma nota, né, que são geralmente é feita através daquelas estrelas. Você vota, por exemplo, de 0 a 5 estrelas, e aí você consegue fazer essa avaliação de uma forma um pouco mais granular aí dos objetos digitais da coleção. A gente tem também aqui na parte de administração, a gente consegue estar definindo como que vai ser a busca na coleção. Então a gente pode criar nessa interface como que é a forma de ordenação padrão da interface, se ela ordena pelos mais recentes, se ela vai ordenar por alguma votação. A gente consegue também criar as facetas, que são os filtros que vão ficar na interface, na home da coleção. Então a gente consegue determinar aqui quais são essas facetas, quais são os filtros, quais metadados vão estar sendo usados para a gente poder criar as facetas. E também a gente consegue determinar aqui o tipo da faceta, se essa faceta vai estar utilizando o IDT que vai estar representando aquele metadado na interface de busca. A gente também tem uma parte que é bem importante aqui, que é relacionada aqui às redes sociais. Então, é nessa tela que a gente consegue fazer a conexão da coleção com alguma rede social externa. Então, atualmente, a gente permite, né, fazer a conexão com o YouTube, com o Twitter e com o Instagram. Já está previsto a gente também incluir aqui o Facebook, né? Então a gente consegue colocar também aqui. E aí, basicamente, a gente coloca, por exemplo, a URL do canal que a gente quer conectar. Se a gente, no caso do YouTube, se a gente quiser buscar só os vídeos de uma determinada playlist, a gente ainda pode colocar a playlist e ele vai importar os vídeos aqui só daquela playlist aqui para dentro dessa coleção. Então, essa parte da conexão social. Voltando aqui na administração, a gente tem
a parte, por exemplo, de importação e exportação. Então, no caso aqui da importação, a gente pode importar também metadados e também um arquivo completo de outros repositórios através do protocolo OIPMH. Então, nesse caso, a gente define aqui o repositório no qual a gente vai buscar esses metadados e depois de definir, a gente faz um mapeamento dos metadados desse repositório para os metadados criados aqui na coleção e depois de feito esse mapeamento, a gente clica em importar e os objetos dessa outra coleção são transferidos para cá. Você pode transferir só os metadados ou você pode transferir os metadados mais o arquivo. Uma outra forma também de importar é através do arquivo CSV. Então a gente carrega um arquivo CSV que ele no caso as colunas, elas vão ser os metadados e também a gente faz esse mesmo mapeamento para os metadados que a gente definiu nessa coleção e a gente consegue importar também objetos que vão estar dentro dessa lista CSV. No caso de exportar, funciona de forma bastante similar. A gente consegue também estar exportando isso, a gente define aqui, no caso CSV, o delimitador, e aí a gente gera aqui um arquivo CSV aí com os itens vindo daquela coleção. Então, aqui, por exemplo, a gente acabou de exportar esses objetos. A gente também tem outra parte de você estar definindo aqui as categorias. Isso aqui atua como as taxonomias que são usadas para poder indexar os documentos. Então, a gente cria uma taxonomia e usa ela posteriormente para poder estar servindo de valor de metadado do item. Aqui a gente, na interface, vou voltar aqui para a interface principal. Então aqui na interface principal a gente pode escolher uma outra coleção, por exemplo, pesquisadores de lembrança. Essa coleção ela foi importada de um arquivo do Excel. Então a gente importou aqui, no caso, 171 objetos, no caso, 178 pesquisadores. E, por exemplo, a gente pode filtrar esses pesquisadores, por exemplo, os pesquisadores que são servidores públicos, e a titulação desses pesquisadores. E a gente pode depois reclassificar esses objetos aqui. Então, isso já é uma amostra que a gente conseguiu estar pegando esses dados que estavam em outra base, trazendo aqui para dentro do Tainacan. Aqui a gente pode perceber que, por exemplo, na visualização do item, a cada item a gente pode estar compartilhando ele, por exemplo, no Facebook, no Twitter ou no G+. A gente pode compartilhar apenas o item, aquela obra específica que você achou interessante, ou você pode compartilhar também a coleção. No caso da coleção, também é possível que você assina o feed daquela coleção, que é o RSS daquela coleção. Então, se você, digamos, assinar esse RSS, novos documentos que forem incluídos aí nessa coleção vão aparecer para você como se fosse uma notícia. Então, você vai ficar atualizado aí do que está acontecendo aí dentro por exemplo, de uma coleção de interesse sua. Eu acho que eu fiz uma demonstração rápida assim das funcionalidades gerais aí do sistema, e eu acho que no futuro isso aí vai estar com uma experiência de usuário bem mais agradável. Bom, pessoal, acho que era uma visão geral aí, e acho que a gente fica aberto para discutir, conversar um pouco com vocês, ver como é que a gente pode ir também aprofundando essa conversa aí.
ficamos na escuta. Pode falar, Caio. Tem uma pergunta aqui da Dalton. Já pode fazer? Manda lá. Aqui, pode falar aqui. Oi, Dalton, tudo bom? Oba. Eu não estou desde o princípio aqui, né, mas peguei a última parte aqui, uns 20 minutos da apresentação. Cara, parabéns aí a princípio, tô abismado aqui, ainda não entendi toda a complexidade do que vocês estão fazendo, mas já começo a imaginar que as possibilidades de uso. Tem uma parte que vocês apresentaram sobre glossário, né? E vocês já sabem, né, que aqui na cultura isso tem uma discussão bem aprofundada. E já linkando com o trabalho que a gente vai discutir mais para frente, né, sobre ontologias e padrões, eu queria saber se vocês estão tendo roadmap integração com padrões de vocabulários controlados, né, como o SCOS, incluir isso na ferramenta para que a gente consiga imputar esses vocabulários de maneira mais interoperável. Tem na nossa previsão, sim, não para agora, mas a gente está pensando. E o Fernando também quer complementar aqui a pergunta. Manda lá. Que vai na linha um pouco dessa daí, mas resgatando um pouco do debate um pouco mais cedo, que a gente começou, que é como é que vocês estão pensando a questão, por exemplo, basicamente o que a gente falou é o seguinte, de que tem, na verdade, cada ator, vários grupos de atores que vão formular vocabulários e um pouco rebatendo a história de uma possível neutralidade nessa classificação, nessa elaboração de um vocabulário, né? Independente da plataforma, da tecnologia, na verdade, você pensar em acervo, você fazer uma discussão de longo prazo, do ponto de vista histórico mesmo, e como é que vocês estão pensando, por exemplo, a parte da distribuição do acervo, como é que fala? Da gestão do vocabulário? Da gestão, exatamente, porque a gente está falando, de repente, aqui no caso da realidade do Ministério, que é um ponto de vista do gestor. Então é um gestor que está olhando. E mesmo variadas pessoas, de uma pessoa para outra, você vai ter uma variação. E pensando, por exemplo, né, daqui, que é uma questão da gente, né, dos pontos de cultura, que seria a possibilidade de autodeclaração ou de criação distribuída desses vocabulários. Não sei se você conseguiu pegar mais ou menos, captar o espírito da conversa. Dalton, eu posso tentar responder a pergunta dele, porque o Fernando está aqui há 2 semanas e a gente já tem uma proposta para isso, né, na verdade. Vamos lá. O vocab.cultura.gov.br tem uma solução que é para isso, né, gestão de vocabulários controlados. E, né, o Léo que puxou essa frente aí, então a nossa solução para essa gestão distribuída e colaborativa vai ser mais por aí, né? E ele exporta o formato que eu me referi aqui, né, que é o SCOS, né? Então seria essa ferramenta que faria essa gestão. Sim, mas é que eu estou colocando assim, você tem N formas de classificar um conteúdo. Você pode ter, de repente, enfoques diferentes que vão Tem vários vocabulários. Pertinentes, por exemplo, você vai falar de um assunto do ponto de vista de gestor é uma coisa, do ponto de vista do ponto, não sei o quê, você pode ter outras palavras, talvez você tenha que ter correlação entre palavras, mas às vezes você ele vai permite você fazer sinônimos, você fazer umas relações mais fracas, ou associações mais fracas, mas ele implementa o conceito de vocabulário controlado, né, que já tem uma especificação formal disso, né? Termo mais amplo, né, mais específico, termo popular, termo alternativo, né, em outras línguas, e por aí vai. Mas fala aí, Dalton, responde as perguntas. Tá. Não, eu acho que eu quero colocar ali, eu não sei, desculpa o seu nome, né? Alô? Não, aqui eu não sei o nome de quem falou, só estava perguntando ali, o cabelo comprido que falou com a gente agora. Vocês estão me ouvindo, pessoal? E tá aí o Fernão primeiro, é porque eu desliguei o microfone. Beleza. Tá. Não, eu acho que assim,
Em relação a isso que ele está, acho que é por aí, a gente está em desenvolver nessa direção de trabalhar com uma questão de formulação de ontologias, de vários, acho que isso tem um universo, inclusive, para a gente poder discutir mais, até a nomenclatura dessas coisas, né? O que a gente está chamando de taxonomia, o que a gente está chamando de vocabulário, o que a gente está chamando de ontologia, está previsto nessa parceria que a gente tem desenhado aí, junto com o Diego e Léo, né, no âmbito aí da CTI. Dentro do Tainacan, a gente tem essa perspectiva de que ele fale essas línguas todas, quer dizer, que ele consiga dialogar nesse verso para poder transitar, inclusive dele importar, né, eu quero trabalhar com um vocabulário X, ele pode importar aquele vocabulário, dado que ele está padronizado aí num formato que, enfim, você falou de SCOS, mas numa língua que a gente consegue puxar. Então, eu acho que é muito importante porque ela quer dizer o seguinte, ele diz assim, imagina que eu sou um pão de cultura, né, e eu criei uma instância do Tainacan, eu instalei ele, e aí eu estou classificando os meus objetos lá, né. Eu estou falando, em alguma medida, a língua que eu entendo, chamando as entidades, eu estou classificando isso. O que o Tainacan permite, vamos supor que alguma outra instituição, vamos imaginar o próprio Mink, né? O Mink vai lá naquele repositório e fala assim, tá, eu vou federar esse repositório, ou seja, eu vou puxar os metadados dele. No momento que ele importa, o Tainacan permite você fazer uma tabela de para. Então você diz assim, o metadado do ponto de cultura vai corresponder a outro metadado da instância centralizadora. Então você sempre consegue criar uma tabela onde você vai fazendo essas ligações cruzadas. Então você não tem necessidade, e isso é um ponto vital, porque a gente sabe que o modelo de adoção ele tem que ser flexível para falar as línguas todas, né? Então se a gente normalizar o padrão de metadados na definição do sentido semântico do campo, a gente perde os caras. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que para criar instâncias integradoras, a gente vai ter que produzir um espaço informacional onde uma certa língua é falada. Então a gente consegue, no modelo de governança, respeitar essa diversidade semântica de metadados. Então acho que isso, claro que nós vamos ter que ver isso funcionando, né? E avaliar isso funcionando em escala, se a gente tiver o sucesso que a gente espera ter, mas do ponto de vista técnico dá para fazer. Pode falar já. Posso falar? Não, que é do ponto de vista mesmo do armazenamento. Vocês estão trabalhando. Você falou, por exemplo, você falou agora de uma instância do Tainacan. Então, na verdade, vocês estão pensando num modelo, né, distribuído. Só não me ficou claro, não sei se eu perdi na hora, assim, mas vocês vão. Você tem a possibilidade, por exemplo, de trazer, referenciar um conteúdo, por exemplo, que está em outra plataforma, mas você também pode trazer ele para dentro da plataforma do ponto de vista de dado. Físico, né? Replicar ele. Físico, exatamente, de replicar. Ou seja, a gente vai botar um vídeo do YouTube, você vai botar uma referência, você vai botar ele internamente. E como é que esse conteúdo dos acervos, na verdade, ele é federado, mas como é que vocês pensar na propagação de um nó para o outro? Assim? Queria complementar, Dalton, porque, assim, no âmbito da nossa iniciativa, um aspecto central que tem a ver com isso é a possibilidade de um serviço de busca, né, distribuído em cima de todos esses acervos. Eu acho que é uma boa oportunidade de você desenvolver um pouco aí sobre essa ideia, sobre a possibilidade da base de índices aberta para a criação de algoritmos, assim, uma parte que a gente considera estratégica aí da iniciativa. Pode virar aí. Maravilha, Murilo, acho que boa bola. Só acho que explorando essa questão da federação, você tem hoje modelos de federação que você pode trabalhar com federar os metadados e você pode federar o objeto completo. Então você tem as duas formas, né? Tanto você pode permitir um agregador de metadados, e aí você tem condição de, uma vez encontrando uma busca qualquer que você tenha feito no sistema, ele te referenciar para a instância de origem.
ou você também pode trazer objeto completo. Né? Então isso também é possível, mesmo de redes sociais. Quer dizer, a ideia é que a gente não faça isso, por enquanto. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com o YouTube, eu vou referenciar para o YouTube por uma questão de cloud, né, de hospedagem. Mas tecnicamente é possível fazer das duas formas. Eu posso tanto trazer o embed quanto trazer o arquivo do vídeo. E afora a questão de direitos autorais, né, que tem aí uma série de debates que precisam ser feitos do que é trazer o objeto completo, do que é trazer a foto, mas eu posso trazer um thumbnail, né, tem uma série de coisas aí, acho que Murilo está bem por dentro disso, é uma discussão que o pessoal da Europeana está fazendo bem, a gente tem um pouco procurado se antenar até nas referências que eles têm feito. Agora, explorando um pouco mais isso que o Murilo está falando, o que eu acho que essa iniciativa gera é a possibilidade da gente construir bases de dados de objetos digitais, né, de documentos digitais, que permitam com que a gente crie serviços de busca para diferentes tipos de algoritmos. Né? Eu acho que essa tem sido uma preocupação importante nossa, quer dizer, na medida em que eu uso lá uma solução tipo Google, né, eu sou totalmente refém do algoritmo dos caras, por mais que eu possa parametrizar algumas coisas ali, mas eu sou refém de uma coisa que eu não domino e que eu não conheço. Na medida em que a gente tem a base de dados, né, eu tanto posso permitir que você faça uma tunagem do algoritmo de maneira mais flexível e mais aberta, quanto eu posso exportar esses dados para permitir diferentes soluções de algoritmos de busca. Né? Então eu estava até falando para o Murilo, assim, hoje, se eu quiser, por exemplo, entrar no Google e pesquisar um site que não é atualizado há mais de 10 anos, eu vou ter um baita problema, porque o algoritmo do Google ele é totalmente voltado para métricas que eu não consigo controlar. Então, o que a gente está tentando fazer é assim, criar serviços que permitam a exportação de metadados, que permitam APIs, onde eu possa desenvolver, aí entrar de fato numa questão que a gente tem debatido muito, que é a cultura do algoritmo. Se a gente está falando de cultura digital, a gente precisa esgarçar um pouco mais essa perspectiva de cultura para entender que a gente vive numa era onde os algoritmos que ditam as relações de força, né? E obviamente quem tem mais força para construir a base de dados maior tem a maior cartada na mesa, né? Então a gente está de fato botando isso em jogo, quer dizer, nós queremos disputar o algoritmo. Então a base do que a gente está fazendo é a capacidade de levar um pouco mais esse modelo de tratamento de dados para que a gente possa ter as nossas cartas para botar na mesa, sobretudo no campo da cultura, que é uma área aí que a capacidade de fomento à digitalização depende muito, né, de coisas que hoje nem existem nas bases de dados. Então a gente tem aí a possibilidade de ser protagonista, estou falando do ponto de vista da política pública, né, não só da parceria, mas em ditar um pouco como é que a gente quer que esse jogo seja jogado. Então é com essa brincadeira que nós estamos centrados aí. Dalton, os algoritmos culturais, né, como você define, eu acho que tem que ser um objeto também para ser catalogado aí, né? Então, como estruturar ele, né? No final ele tem um código também, um código-fonte que roda, botar no GitHub, vai ter uma referência lá, um metadado, mas ele tem que ser, né, indexável, buscável e por aí vai, né? E complementável, né? Mas aí me veio aqui na cabeça uma outra questão, né? Na verdade, uma sugestão, já que a gente vai tratar também sobre dados abertos, né, no nosso projeto mais para frente, a gente já instalou o CICAN aqui, né, que é um repositório, né, um catálogo de conjuntos de dados, né, então eu acho que dá para fazer essa integração também com o CICAN, porque ele segue todos os padrões, né, internacionais, inclusive ele implementa uma ontologia chamada DCAT, né, que é catálogo de dados, que dá para você fazer já uma integração, lê do CICAN automaticamente, criar um plugin, né, que lê do CICAN e cataloga esse tipo de objeto, né, que é o conjunto de dados, né, e aí incluir nesse seu acervo aí, e ele ser buscável também a partir dessa centralidade aí, né. Nicael, eu estava até pesquisando sobre o CICAN, ele tem plugin que entrega o CICAN, por exemplo, com WordPress, né, que é a plataforma que a gente está usando, e eu andei pesquisando, o CICAN, por exemplo, é usado numa plataforma de dados
né, a plataforma de catálogo nacional também é usada na plataforma americana, né? Então, eu acho que é uma solução que a gente já pode considerar, realmente. O Murilo aqui pediu para falar que, né, a gente participou do projeto do Portal de Dados Abertos Nacional. Foi ele. Foi a gente, o Christian, Augusto e uma galera aí, porque foi o projeto também. Mas o ponto é que, pelo SICAM ele já ser, né, já ter o caráter aberto, né, a gente não vai precisar pedir licença para o Ministério do Planejamento para catalogar o que está lá dentro, né? A API está aberta, implementa os padrões e aí é só acoplar tudo junto, né? Então, eu vejo o benefício de a gente, né, minerar esses dados e juntar tudo nesse, né, Tainacan, né? Tainacan. Aproveita, Dalton, fala aí, apresenta um pouco o que é Tainacan, como é que chegamos a esse nome. Bora lá. Mas só pegar essa ponta aí, Nitai, eu acho que é de fato o que a gente pode fazer, numa vez que você integra SICAM com Tainacan, você pode fazer uma curadoria sobre dados abertos. Né? Então você consegue enriquecer a semântica disso na medida em que você cria facetas de navegação sobre dados abertos, metadados para descrever dados abertos. Então, quer dizer, a gente tem, na verdade, camadas, né, de enriquecimento dessa experiência, de curadoria desses padrões de descrição de objetos digitais muito rico para experimentar. A gente tá pirando com isso, assim, cara, porque, é infinito, né, cara? O céu é o limite aí, mas acho que dá para, nessa direção que se aponta, já podemos considerar de partida nessa discussão com a CGTI mesmo. Agora, pegando isso que o Murilo falou, né, a gente fez um trabalho também de construção do nome do projeto, e também junto com esse pessoal da FAV, né, então foi um processo longo aí, envolveu toda a equipe de pesquisadores, os bolsistas, o pessoal que está aqui em Goiânia, o pessoal que está em São Paulo e tal, e a gente foi chegando numa construção que a ideia do que a gente queria representar era que o Tainacan fosse um pouco esse espaço de convergência, né, e isso foi se traduzindo numa ideia de constelações. Então, nesse processo de construção do nome, a gente descobriu que Tainacan é o nome de uma deusa indígena, que é a deusa das constelações do povo Tupi-Guarani. Aí. Então, é por isso que a gente está adotando esse nome, e acho que ele está fazendo mais sentido para o projeto aí do que o que a gente estava fazendo antes. Tá menos geek e mais cultura, né? Tainacan rima com o SICAM, né? Não, assim, para além Pode crer. Da piada, né, a gente, pela nossa experiência lá no planejamento, né, em construir portal de dados abertos, a gente tem relações fortes com a equipe que desenvolve o SICAM, na verdade, com a instituição, né, que é a Open Knowledge Foundation, né. A gente pode fazer essas pontes aí de vocês apresentarem a ferramenta já, possibilitar essa integração, de eles levarem isso para o resto do mundo, né. Maravilha. Bora lá, vamos afinar. Não sei se a gente tem mais questão, a fome começa a apertar aqui também. Mas conforme for, eu acho que já foi bastante satisfatório aí a troca, né? Acho que abre, né, possibilidades, caminhos aí para essa nova colaboração. A gente está inaugurando aí, né, Dalton? A gente quer mesmo que mais pessoas cheguem, possam olhar e participar certamente do processo. E é isso, gente. Acho que palavras finais aí da galera de Goiânia. E é isso, acho que a gente deixou o contato aí nos e-mails, que está no começo da apresentação, tem os nossos contatos aí no Telegram, enfim, Murilo, Zonda, a galera aciona a gente, estamos super abertos aí para conversar e aprofundar esse papo com vocês. E bem legal poder falar disso, acho que a gente começando a contar a história do projeto aí e o que a gente está fazendo. Então está sendo bem interessante ouvir comentários e ver como é que chega isso para vocês. Agradeço aí o convite, enfim, o pessoal da Agenda Digital aí, Nitai, essa galera toda aí. É bacana estar com vocês, sigamos juntos. Bora lá. Um abraço a todos aí, bom almoço. Falou, galera, um abraço. Falou, galera. Tchau, tchau.